Bom dia, meus caros. O vídeo de hoje é mais que um vídeo, é um testemunho. Desde o início, Deus fala, mas o homem nem sempre escuta. Na época de Noé, havia um aviso claro. Um dilúvio aconteceria, mas parecia impossível e por isso foi ignorado. Na época de Moisés aconteceu algo semelhante. Deus mostrou poder. Mesmo assim, muitos duvidaram. E quando Cristo veio, ele estava entre eles e ainda assim não foi reconhecido. Percebe o padrão de Deus? Ele age e o homem demora para perceber. Os judeus não rejeitaram Cristo por falta de religião. Eles rejeitaram Cristo porque eles esperavam algo diferente. Eles aguardavam um Messias que derrotasse Roma, que restaurasse o poder político de Israel, que governasse com força. Isso tem a ver, inclusive, lá da época ainda em que eles foram escravizados pelos egípcios, ficaram 430 anos como escravos. E eles esperavam sempre o Messias que os libertasse, e agora, neste momento, de Roma. No entanto, Cristo nasceu como filho de um carpinteiro, numa manjedoura. Ele nasceu servo, humilde. Ele nasceu mestre, um salvador espiritual. Mas Isaías, lá no Antigo Testamento, já havia profetizado sobre ele. Ele fala de um Messias sem aparência de grandeza, rejeitado. Ele não cumpriu naquele momento o que esperavam. Ele não reconstruiu o templo imediatamente. Ele não reuniu Israel de forma política e não trouxe paz mundial visível. As pessoas daquela época, todos tinham as escrituras, mas interpretavam as escrituras conforme suas expectativas. A interpretação era pessoal, era individual. Agora pense, se eles erraram por esperar um tipo específico de resposta de Deus, se eles interpretavam a Bíblia de forma muito particular, será que hoje nós não fazemos o mesmo? Aí vem 4 perguntas que eu quero fazer inicialmente. Você realmente tem fé em Cristo? Você acredita em Cristo? Ou você acha que acredita, acha mais ou menos? Ou seja, você realmente tem fé em Cristo? Acredita que Cristo é o Filho de Deus? Segunda pergunta. Você acredita que Cristo era perfeito? Terceira pergunta. Alguém perfeito faria alguma coisa imperfeita? Quarta pergunta. O que é perfeito precisa mudar? Não responda rápido. Pense, enquanto a gente desenvolve o vídeo. Quando Cristo esteve na Terra, ele sentiu a necessidade de organizar uma instituição, uma igreja. Está lá nas Escrituras. Quem lê a Bíblia vê lá que ele faz referência à igreja. Mas a igreja não é uma instituição eterna, é uma instituição temporal. A igreja não salva uma pessoa. Ela ajuda, ela ensina, ela conduz a pessoa ao conhecimento dele e de Deus. Por isso ela é uma instituição temporal. Mas lá em Efésios, no capítulo 4, versículos de 5 a 6, e dos versículos de 11 a 14, está muito claro isso. Eu vou falar de ler um texto e entender o texto. Não ficar com interpretações, não. Vamos entender o que diz o texto. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está lá escrito. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está claro. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então pronto, acabou. Não há vários tipos de interpretações de deuses. É isso que ele está falando. Aí lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele fala: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui ele já está dizendo qual é uma das funções da igreja dele. A igreja dele tinha bispo. No entanto, o bispo da igreja dele era irrepreensível, marido de uma mulher. Ou seja, o bispo tinha família. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 14, ele fala: e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui ele cita novos ofícios, novos cargos dentro da igreja dele. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Querendo, olha só o objetivo, para que ele fez isso, para que ele constituiu essa igreja.
para o aperfeiçoamento dos santos. Lembra que eu falei que a igreja não salva, mas ela ajuda, ela encaminha, ela ensina? E ele fala qual é o objetivo, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí você fala, tá, que santos são esses? É só você ler em todas as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos santos, ou seja, aos membros da igreja. Ele fala aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Tessalônica. Então, santos eram os membros da igreja dele naquela época. As cartas eram escritas para os membros e ali ele dá as instruções. O apóstolo Paulo fala que estava errado, dá conselhos, dá advertências. Os membros da igreja eram chamados santos. Não eram personagens de adoração, eram os membros da igreja. E ele fala, ainda na continuação, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele usa aqui, um termo de finalidade, para quê? Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, o que está fora disso é vento de doutrina. Tem que estar do jeito que está aqui, do jeito que ele ensinou. Então, se você busca uma religião, busca uma igreja que é diferente disso, você está em roda por todo o vento de doutrina. Porque se ele explicou isso e você procura alguma coisa diferente, você está sendo levado em roda por todo o vento de doutrina. Está aqui, eu não estou interpretando, estou lendo o que está escrito. Eu posso não aceitar, mas é o que está escrito. Qualquer interpretação diferente é pessoal. Está escrito aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Constante é a pessoa que sabe o que está fazendo. Inconstante é aquele que não sabe, e por isso ele é seduzido por promessas, por fantasia, por aparência. Cristo, ele não deixou apenas ensinamentos isolados. Ele organizou uma igreja. E essa igreja dele tinha uma estrutura. E ele ensina uma só fé, uma só forma de crença, uma só fé. Não esse montão que existe no mundo. Um só batismo e não tipos diferentes de batismo. Apóstolos, profetas, porque através dos apóstolos e profetas havia revelação. E lideranças organizadas, que são os cargos que eu falei antes. Nada era feito sem autoridade. A autoridade que tinha na igreja dele naquela época era o sacerdócio. Tudo era movido pelo sacerdócio. E eram 2 sacerdócios. O arônico, que vem lá da época de Moisés, ou levítico, chamado levítico, ou também sacerdócio menor, e o sacerdócio de Melquisedeque, ou sacerdócio maior. Isso aí depois tem escrituras lá no Antigo Testamento que fazem referência a quem era Melquisedeque. Um rei muito justo, e em honra a ele foi dado esse nome, Melquisedeque. Então, na verdade, eram 2 sacerdócios que dirigiam a igreja dele, tudo que havia na igreja dele. O arônico e o de Melquisedeque. Porém, havia também algumas características na igreja dele. Havia, por exemplo, como eu falei antes, o batismo. Um só batismo. E que tipo de batismo era esse? O batismo por imersão. Não era uma aspersão, não era um pouquinho de água na cabeça. Era por imersão. E como é que eu sei disso? Tá lá, é só ler nas escrituras. Tá escrito lá, olha, Jesus sendo batizado subiu logo da água. Se ele saiu da água, é porque ele estava imerso na água, ele estava dentro da água. Mas vem cá, então ele podia estar dentro da água e jogar um pouquinho de água. Não, olha lá em João, no capítulo 3, versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Se era só jogar um pouquinho de água, por que ele tinha que buscar um lugar que havia muitas águas? Porque o batismo era feito por imersão. E também em outras escrituras você vai ver que o batismo era feito depois que a pessoa se arrependia dos pecados. Portanto, o batismo era feito a pessoas que tinham consciência de pecado para se arrepender deles, para depois ser imerso na água. É só ler lá uma escritura que faz referência a Nicodemos, em que ele faz referência, ele explica por que o batismo era feito por imersão. Outro tópico muito interessante da igreja dele eram os templos. Isso era uma parte essencial da igreja de Cristo. Os templos não são capelas, não são reuniões que todo mundo vai a qualquer hora. Não, o templo era um lugar de ordenanças sagradas para esta vida e para toda a eternidade. E lá em várias escrituras, eu vou colocar aqui embaixo, as referências de templos. Isso fazia parte da igreja dele. Era constituída a igreja dele. Ele inclusive faz referência, quando ele espanta lá aqueles mercadores na frente do templo, ele fala, não fazeis da casa do meu pai um covil de ladrões, um lugar de mercadorias, de comércio. Então o templo
era uma parte fundamental da doutrina dele. Cristo frequentava o templo, ele reconhecia a importância dos templos. Aí vem então o questionamento. Se Cristo é perfeito, então sua doutrina é perfeita, sua organização é perfeita. E aí vem a pergunta que eu fiz antes. O que é perfeito precisa ser mudado, precisa ser corrigido pelos homens? E aí segue uma outra pergunta. Se isso que é perfeito não precisa ser corrigido pelos homens, a pergunta seguinte é: onde está essa igreja que ele organizou? Se ele era perfeito e a igreja não precisa mudar, então onde está essa igreja que ele fez, do jeitinho que ele fez? A Bíblia, ela não se omitiu de responder essa pergunta. Está lá, vamos ler literalmente o que a Bíblia fala sobre isso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele fala: ora, irmãos, eles estavam questionando sobre a segunda vinda de Cristo. E ele fala: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como se o dia de Jesus Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em outras palavras, ele está dizendo: ninguém vos engane, porque ele não virá na segunda vinda sem que antes haja uma apostasia. Isso é profecia. Haveria uma apostasia para que o homem do pecado se manifestasse. Ou seja, a apostasia significa afastar-se da verdade. Então, os homens se afastariam da verdade, haveria esse afastamento, essa ruptura. E Cristo não viria sem que antes acontecesse essa apostasia. Então foi profetizado que haveria um afastamento, haveria uma perda da verdade e uma corrupção nessa estrutura da igreja dele. É como se fosse um espelho que se espatifa no chão. Isso aconteceu quando? Quando Cristo é crucificado e a perseguição aos apóstolos começam, e aí um por um vai sendo morto até a igreja dele deixar de existir na face da terra, daquela forma como ele constituiu. Quando esse espelho cai no chão, cada um pega um pedaço e vai fazendo a sua igreja. Mas aquela igreja dele não existia porque foi profetizado, está aqui, a apostasia deveria acontecer. Mas então você pergunta: mas então por que aconteceria a apostasia se a igreja era perfeita? A Bíblia também te explica isso. Não foi uma adaptação, foi uma ruptura. Mas a própria Bíblia vai responder essa pergunta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 19 a 21. Está bem claro. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que é refrigério? Você vai se sentir aliviado, não é isso? Pela presença do Senhor, pela segunda vinda dele. E envie ele a Jesus Cristo, está falando do Pai Celestial, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, e envie Jesus Cristo, aquele que foi pregado antes, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A Bíblia está falando que haveria, antes dessa segunda vinda, uma restauração de todas as coisas. E essa restauração ela aconteceria em preparação à segunda vinda de Cristo. Então, primeiro haveria a apostasia, que foi profetizado, como eu li antes, mas antes que Cristo viesse, todas as coisas que ele organizou seriam restauradas na terra novamente. Aí você está perguntando agora: mas e aí? Que restauração foi essa? O que aconteceu? Deus não abandona seu plano. Se houve perda, tinha que haver uma restauração. Antes da segunda vinda, todas as coisas tinham que ser restauradas para que depois ele viesse. Então a pergunta é: existe hoje alguma igreja que você conhece na terra que se parece com essa igreja que Cristo organizou? Existe alguma igreja que se parece com essa instituição que tem apóstolos, profetas, bênçãos patriarcais, ordenanças templárias, do jeito que era feito, né? Os templos, como eram feitos. Alguma igreja que trabalha, que objetiva a restauração, a coligação de Israel, como existia na igreja dele?
Não falemos de tradição ou de maioria, falemos de verdade. De verdade, isso que é importante. Tem alguma igreja que você conhece? A igreja que você pertence? Ou que você pratica a sua religião? Desde o catolicismo ao protestantismo, ao espiritismo? Alguma dessas instituições se parece com a igreja? Eu estou querendo saber se parece, porque eu posso não estar certo, posso não ter toda a verdade, mas pelo menos a igreja que eu frequento tem que se parecer um pouco com aquela igreja dele, que tenha semelhanças com aquelas instituições, porque se não tiver, eu estou só tendo boa vontade, mas não é a igreja, nem se parece com aquela igreja que ele instituiu. E a igreja que ele instituiu está aqui na Bíblia, eu descrevi para vocês. Eu tinha essa mesma dúvida, mas eu entendi algo. Se Cristo é perfeito, eu precisava buscar o que ele deixou, ou pelo menos semelhante ao que ele deixou. E foi isso que eu fiz há 45 anos atrás. Eu pesquisei. E entre todas as que eu conhecia, eu encontrei aquela que mais se assemelhava à igreja dele. Noé foi ignorado, Moisés foi questionado, Cristo foi rejeitado. E hoje? E se a restauração já tiver acontecido e você ainda não percebeu? Pense nisso. Espero que você tenha gostado, e se gostou, compartilhe para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até a próxima.